pessoal, hoje nós vamos falar sobre óptica, o estudo da luz. Gente, a óptica ela é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz. Os fenômenos relacionados à óptica são conhecidos desde a antiguidade. E existem registros de que era em 2283 a.C. já eram utilizados cristais de rochas para observar as estrelas. Já na Idade Antiga, na Assíria, já havia lente de cristal. E na Grécia, utilizavam-se a lente de vidro para poder obter o fogo. Então, vamos aprofundar um pouco mais sobre a óptica. O grande salto no estudo da óptica, gente, ele ocorreu no século XVI, na qual Galileu Galilei ele apresentou o primeiro telescópio, já em 1609. E Isnel Descartes ele chegou à lei da refração. E o trabalho mais importante dessa época foi a medição da velocidade da luz. E o valor encontrado foi 3, o valor encontrado foi 3 vezes 10 elevado a 10. E esse valor ele foi obtido por Bradley em 1728. E aqui, gente, o que vocês estão vendo aqui, nessa imagem, é Galileu, né? Nessa imagem, é Galileu mostrando ao Doge de Veneza como usar um telescópio. Nessa imagem aqui. Já nessa segunda imagem aqui, gente, é a silhueta de um telescópio moderno, diferentemente dos primeiros telescópios. Esses atuais, gente, eles podem utilizar acessórios como câmeras, lasers e também aparelhos para localização. Então, né, gente, o que é a luz? Atualmente, sabemos que a luz, gente, ela tem características muito interessantes e que tanto Newton quanto Huygens, eles estavam corretos em suas afirmações. E apenas 2 séculos depois é que o físico alemão Albert Einstein ele mostrou que há situações em que a luz ela se comporta como partícula e ocasiões em que ela age como uma onda. E após anos de debates, foi obtida uma explicação sobre a natureza da propriedade da luz. Então, a luz ela é uma forma de energia que se propaga por meio de uma onda eletromagnética. Ao interagir com a matéria, ela pode manifestar comportamentos ondulatórios ou corpusculares. Então, gente, ela é essa faixa de radiação eletromagnética, né, que se situa entre as radiações infravermelha e ultravioletas. Então, gente, fazendo aqui uma distinção, existe 2 ramos de investigação, né? A óptica física e a óptica geométrica. A óptica física, ela investiga os fenômenos relacionados à natureza da luz. Já a óptica geométrica, ela estuda os fenômenos luminosos relacionados ao comportamento retilíneo da luz. E 3 grandezas físicas básicas da luz. São elas cor, brilho e polarização. E simultaneamente, gente, a luz ela apresenta propriedades de ondas e partículas, ou seja, há essa dualidade entre onda e partícula. E falando aqui para vocês um pouquinho mais sobre as teorias sobre a luz, primeiro, né, gente, ocorreu que essas primeiras ideias dos gregos, né, que eles acreditavam que a luz solar e o seu calor, eles eram compostos de pequenas partículas. Teve também aqui a teoria corpuscular da luz, que eles acreditavam que a luz, no caso aqui, que foi Isaac Newton, né, ele dizia que a luz, ela era como partícula que se desloca com uma velocidade maior na água do que no ar. E tem também aqui a teoria ondulatória da luz, de Huygens, né? Que ele fala do fenômeno ondulatório, que através das experiências de Young e Fresnel, conseguiu
medir o comprimento de onda da luz e provar sua propagação retilínea em meios homogêneos. E aqui vamos falar aqui um pouquinho dessa dualidade, né, entre onda e partícula. É a onda eletromagnética, gente, que se propaga no vácuo com velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Vai ter aqui um pequeno pacote de energia, né, que ele é chamado de fóton. E uma observação, gente, é que em 1911, Compton demonstrou que a colisão de um fóton com um elétron tem o comportamento de corpos materiais. E essa fórmula aqui, gente, é a velocidade, que é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Já essa aqui, né, gente, lê-se da seguinte forma. A energia, né, que vai ser igual a constante de Planck, vezes a frequência de onda. E aqui, as fontes de luz da radiação visível. Elas dependem, gente, essencialmente do movimento de elétrons. E os elétrons, eles podem ser levados de um estado de energia, ou melhor, de um estado de energia mais baixa e outro de energia mais alta através do aquecimento ou passagem da corrente elétrica. E ao retornarem aos seus níveis mais baixos, os átomos eles emitem a radiação que pode estar na região visível do espectro. E a fonte mais comum de radiação visível, gente, é o Sol. E algumas observações importantes é que todos os objetos emitem radiação magnética, denominada radiação térmica, devido à sua temperatura. E quando a radiação térmica é visível, os objetos são denominados incandescentes. Um exemplo para esta situação é o Sol. Para que observamos a incandescência, são necessárias temperaturas que excedem a 1000 graus Celsius. E, gente, quando a luz é emitida de objetos frios, o fenômeno é chamado de luminescência. Os exemplos são as lâmpadas fluorescentes, relâmpagos e receptores de televisão. E caso a energia que excita os átomos seja originada de uma reação química, chamamos ao fenômeno de quimiluminescência. E por último aqui, a última observação, o que ocorre em seres vivos, como vagalumes e organismos marinhos, é chamado de bioluminescência, que é um fenômeno lindo, gente. E agora, gente, falando um pouquinho sobre a classificação das fontes de luz, não vemos nem na escuridão total e nem no excesso de claridade. E aí a gente pode se perguntar, então, como alguns objetos são visíveis ou não em condições de diferente luminosidade? Gente, chamamos de fontes de luz os corpos que emitem ou refletem luz e, portanto, são visíveis em condições de diferente luminosidade. E eles recebem esse nome porque, de alguma forma, há luz vindo desses corpos e chegando até nós. E as fontes de luz, eles podem ser classificados quanto à sua natureza e suas dimensões. E em relação à sua natureza, as fontes luminosas, elas podem ser classificadas em dois tipos. Fontes de luz primária, que aqui é aqueles que possuem luz própria, como o Sol e estrelas, ou fontes de luz secundária, que necessitam receber luz de uma fonte para serem visualizados, que no caso aqui, pessoas, caderno. E aqui, falando um pouquinho da luminescência, gente, a luminescência é a emissão de luz de um corpo sem que ocorra a emissão de calor. E existem vários tipos de luminescência, e a mais conhecida são a fosforescência e a fluorescência, por tempo prolongado, mesmo que não estejam sendo iluminados pela fonte. Já a fluorescência, gente, só é emissão enquanto o objeto é iluminado pela fonte. E vale ressaltar também que quando esta para de emitir luz, o objeto fluorescente, ele interrompe a emissão de luz instantaneamente.
E o que vocês estão vendo aqui, gente? Nessa imagem, é um fantasminha de brinquedo... desculpa, gente. Um fantasminha de brinquedo fosforescente, brilhando sem que esteja sendo iluminado. E, gente, da direita, essa aqui é uma arte decorativa com tinta fosforescente. Aqui, gente, logo mais abaixo, vocês vão observar que a fluorescência ela pode ser observada em canetas marca-texto, água tônica, esmaltes de unha e até mesmo em papel sulfite. E aqui o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, deixa eu só circular. Nessa imagem aqui, é um DJ tocando em festa, vestindo roupas e acessórios fluorescentes. Já aqui, nessa outra aqui, é uma instalação de lâmpada fluorescente em uma luminária de mesa. Falando agora sobre a incandescência, gente, que é outro tipo de emissão de luz de fonte primária, é essa incandescência. E é o que ocorre, gente, por exemplo, com o carvão em uma churrasqueira, que passa a brilhar em virtude do calor, e isso é chamado de incandescência. A incandescência, gente, é a emissão de luz por um corpo quando ele está sob alta temperatura. E outros exemplos dessa incandescência, né, são as lâmpadas incandescentes, as quais emitem luz quando um filamento metálico, que em geral é um material chamado de tungstênio, no interior da lâmpada se aquece em razão da passagem da corrente elétrica. E aí na imagem o que vocês estão vendo, nessa aqui é uma lâmpada incandescente acesa sobre uma mesa. Já nessa aqui é um bastão de metal sendo aquecido por uma chama de maçarico e tornando-se avermelhada em virtude da incandescência. E dando continuidade, gente, falando um pouquinho das fontes de luz secundária, a fonte de luz secundária, gente, é aquela que reflete a luz de outras fontes e não emite luz própria. É também chamado de corpo iluminado. E são exemplos de fontes de luz secundárias, carros com faróis desligados, bicicletas, pessoas, árvores, a lua e etc. E falando agora um pouquinho da classificação das fontes quanto às dimensões, gente, as fontes de luz elas podem ser pontuais ou extensas, sendo que a fonte pontual de luz é aquela que tem dimensões muito pequenas quando comparadas ao que está sendo iluminado. É também chamada de fonte puntiforme. E são exemplos de fontes pontuais, uma pequena lâmpada de LED em algum aparelho elétrico, uma ponteira a laser, uma lâmpada vista de longe, um furinho na cortina pela qual passa um raio de luz. Já a fonte extensa de luz, gente, é aquela que apresenta uma dimensão considerável em relação ao corpo iluminado. E são exemplos de fontes extensas: o sol, um holofote aceso em um campo de futebol, uma lanterna iluminando algo que esteja perto, as lâmpadas de tubo em uma sala de aula, uma televisão ligada. Tudo isso são exemplos de fonte extensa. E vale ressaltar ainda, gente, que uma fonte de luz extensa ela pode se tornar pontual, caso a fonte ela esteja muito distante do objeto que está sendo iluminado. Da mesma forma, a fonte pontual ela pode se tornar extensa se o objeto está muito próximo da fonte. Um excelente exemplo disso é a Terra. Quando ela é iluminada pelo Sol e um astronauta vê o nosso planeta da Lua, a Terra ela parece ser uma fonte secundária extensa. E a uma distância maior, como dos anéis de Saturno, nosso planeta ele passa a ser uma fonte secundária pontual. Isso são alguns exemplos só para a gente entender melhor. E agora a gente vai falar um pouquinho da classificação dos corpos em relação à propagação da luz. Que em relação à propagação da luz, gente, esses corpos, eles podem ser transparentes
que esses transparentes eles permitem a passagem dos raios de luz e por isso é possível enxergar os objetos que estão do outro lado de um objeto transparente. Um bom exemplo são os vidros planos de janela. Vai ter também aqui os corpos translúcidos, que são aqueles que permitem a passagem dos raios de luz de uma maneira irregular. E é possível enxergar os objetos através deles, mas não é possível identificar detalhes. No caso, um bom exemplo é o vidro leitoso. E vai ter também aqui os corpos opacos, que eles não permitem a passagem dos raios de luz. E é possível enxergar através de um corpo opaco. E o exemplo é a parede de alvenaria. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.